Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial, baseada no Salmo 24, que é um salmo de súplica e de confiança em Deus. Esse salmo nos ensina a pedir a Deus que nos mostre seus caminhos, que nos oriente e nos conduza, que nos ensine e nos revele a sua aliança. Esse salmo nos ensina a reconhecer que Deus é piedade e retidão, que Ele nos guia e nos corrige, que Ele nos ama e nos perdoa. Vamos ler juntos esse salmo e depois vamos refletir sobre o seu significado e aplicação para as nossas vidas. Acompanhe comigo. Responsório Salmo 24. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor para quem guarda sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Que salmo maravilhoso! Esse salmo nos mostra que Deus é o nosso mestre, que nos ensina os seus caminhos, que são caminhos de verdade e de amor. Esse salmo nos mostra que Deus é o nosso pastor, que nos conduz pela sua estrada, que é a estrada da salvação. Esse salmo nos mostra que Deus é o nosso amigo, que se torna íntimo aos que o temem, que é o respeito e o amor, e que nos dá a conhecer a sua aliança, que é a sua promessa e o seu compromisso. Eu quero destacar alguns pontos importantes desse salmo, que podem nos ajudar a viver uma vida de súplica e de confiança em Deus. O primeiro ponto é que devemos pedir a Deus que nos mostre os seus caminhos. Veja o que o salmista diz no verso 4: Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. O salmista não quer seguir os seus próprios caminhos, que são caminhos de engano e de perdição, mas os caminhos do Senhor, que são caminhos de verdade e de salvação. O salmista não quer andar pela sua própria estrada, que é uma estrada de incerteza e de aflição, mas pela estrada do Senhor, que é uma estrada de orientação e de condução. O salmista não quer se guiar pela sua própria sabedoria, que é uma sabedoria humana e limitada, mas pela sabedoria do Senhor, que é uma sabedoria divina e infinita. Nós também devemos pedir a Deus que nos mostre seus caminhos, e não seguir os nossos próprios caminhos, que são caminhos de engano e de perdição. Nós devemos pedir a Deus que nos mostre seus caminhos, e não andar pela nossa própria estrada, que é uma estrada de incerteza e de aflição. Nós devemos pedir a Deus que nos mostre seus caminhos, e não nos guiar pela nossa própria sabedoria, que é uma sabedoria humana e limitada. Nós devemos pedir a Deus que nos mostre seus caminhos, porque Ele é o nosso mestre, que nos ensina os seus caminhos, que são caminhos de verdade e de amor. O segundo ponto é que devemos pedir a Deus que nos oriente e nos conduza. Veja o que o salmista diz no verso 5: Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. O salmista não quer se orientar e se conduzir pela sua própria verdade, que é uma verdade relativa e imutável, mas pela verdade do Senhor, que é uma verdade absoluta e imutável. O salmista não quer se orientar e se conduzir pelo seu próprio critério, que é um critério subjetivo e parcial, mas pelo critério do Senhor, que é um critério objetivo e imparcial. O salmista não quer se orientar e se conduzir pelo seu próprio interesse, que é um interesse egoísta e passageiro, mas pelo interesse do Senhor, que é um interesse altruísta e eterno. Nós também devemos pedir a Deus que nos oriente e nos conduza, e não nos orientar e nos conduzir pela nossa própria verdade, que é uma verdade relativa e imutável. Nós devemos pedir a Deus que nos oriente e nos conduza, e não nos orientar e nos conduzir pelo nosso próprio critério, que é um critério subjetivo e parcial. Nós devemos pedir a Deus que nos oriente e nos conduza, e não nos orientar e nos conduzir pelo nosso próprio interesse, que é um interesse egoísta e passageiro. Nós devemos pedir a Deus que nos oriente e nos conduza, porque Ele é o nosso pastor, que nos conduz pela sua estrada, que é a estrada da salvação. O terceiro ponto é que devemos pedir a Deus que nos ensine e nos revele a sua aliança.
Veja o que o salmista diz nos versos 10 e 14. Verdade e amor são os caminhos do Senhor para quem guarda sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. O salmista não quer aprender e conhecer a sua aliança com Deus apenas pela sua própria razão, que é uma razão limitada e falível, mas pela revelação de Deus, que é uma revelação ilimitada e infalível. O salmista não quer aprender e conhecer a sua aliança com Deus apenas pela sua própria experiência, que é uma experiência pessoal e singular, mas pela experiência de Deus, que é uma experiência universal e plural. O salmista não quer aprender e conhecer a sua aliança com Deus apenas pela sua própria tradição, que é uma tradição humana e histórica, mas pela tradição de Deus, que é uma tradição divina e eterna. Nós também devemos pedir a Deus que nos ensine e nos revele a sua aliança, e não aprender e conhecer a nossa aliança com Deus apenas pela nossa própria razão, que é uma razão limitada e falível. Nós devemos pedir a Deus que nos ensine e nos revele a sua aliança, e não aprender e conhecer a nossa aliança com Deus apenas pela nossa própria experiência, que é uma experiência pessoal e singular. Nós devemos pedir a Deus que nos ensine e nos revele a sua aliança, e não aprender e conhecer a nossa aliança com Deus apenas pela nossa própria tradição, que é uma tradição humana e histórica. Nós devemos pedir a Deus que nos ensine e nos revele a sua aliança, porque Ele é o nosso amigo, que se torna íntimo aos que o temem, que é o respeito e o amor, e que nos dá a conhecer a sua aliança, que é a sua promessa e o seu compromisso. O quarto e último ponto é que devemos louvar o nome do Senhor. Veja o que o salmista diz no refrão: levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. O salmista não quer que nós baixemos a nossa cabeça e olhemos para baixo, para os nossos problemas e dificuldades, mas que nós levantemos a nossa cabeça e olhemos para cima, para o nosso Deus e Salvador. O salmista não quer que nós nos desanimemos e nos desesperemos, pensando que não há saída e que não há solução, mas que nós nos animemos e nos esperancemos, sabendo que a nossa redenção se aproxima e que a nossa salvação está perto. O salmista não quer que nós nos calemos e nos escondamos, com medo e vergonha, mas que nós nos expressemos e nos manifestemos, com fé e coragem. Nós também devemos louvar o nome do Senhor, e não baixar a nossa cabeça e olhar para baixo, para os nossos problemas e dificuldades. Nós devemos louvar o nome do Senhor, e não nos desanimar e nos desesperar, pensando que não há saída e que não há solução. Nós devemos louvar o nome do Senhor, e não nos calar e nos esconder, com medo e vergonha. Nós devemos louvar o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, que tem um nome acima de todo nome. Nós devemos louvar o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus, que tem um nome santo e poderoso. Nós devemos louvar o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Pai, que tem um nome amoroso e gracioso. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero encerrar essa mensagem com uma bênção. Vamos receber a bênção do Senhor, que nos mostra os seus caminhos, que nos orienta e nos conduz, que nos ensina e nos revela a sua aliança, que nos salva e nos redime. Vamos receber a bênção do Senhor, que é piedade e retidão, que nos guia e nos corrige, que nos ama e nos perdoa. Vamos receber a bênção do Senhor, que é o nosso Mestre, o nosso Pastor, o nosso amigo, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Vamos receber a bênção do Senhor, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te conceda a sua graça. O Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.